Hello, bem-vindos a mais um episódio do Crua. Eu tô gravando esse episódio pela quinta vez, então vocês tenham paciência comigo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Mercúrio não tá retrógrado, mas eu acho que ele tá. Porque uma hora o microfone falhou, outra hora o celular parou de funcionar. Agora já tem 3 vezes que eu tô gravando, o celular desliga sozinho. Mas eu não vou desistir, porque eu prometi que eu não ia desistir. Então, bem-vindos ao nosso segundo episódio. Parece surreal eu estar aqui ainda, que eu esteja raivosa. Mas eu tô amando voltar, amando os comentários de vocês. E hoje eu quero muito continuar, mesmo dando tudo errado. Então vamos lá, segura na minha mão, vamos junto. Essa semana eu soltei um texto no Substack. Então se você não leu, vai lá ler. Se você já leu, fica aqui comigo, porque a gente vai continuar esse papo aqui. Tô gravando do chão, porque tô sem microfone, então o áudio talvez não fique do melhor. Mas é o que tem, gente, é cru, é cru. Vamos lá, vamos lá. Essa semana eu escrevi um texto sobre limite, uma palavrinha pequenininha, mas tão difícil da gente conceder. E aí, aqui, o intuito do texto e do vídeo não é falar sobre colocar limite, né? Não é, o Crua não é sobre isso. Mas é sobre o que acontece quando você cresce sem aprender que limite é uma coisa que você pode ter. E aí eu tô falando do seu próprio limite, não do limite que pai, mãe, eu falo sobre isso no texto, colocam sobre sua vida, mas os seus próprios limites. E eu quero muito continuar esse papo aqui, porque o texto ficou organizado, ficou ótimo, ficou lindo, cheio de referências. Aliás, eu tô pagando pau pros meus textos. Tem começo, meio e fim, mas eu queria trazer um pouco mais de experiência real e da onde veio eu querer escrever sobre isso. E veio muito de um lugar, porque essa semana específica, as 2 últimas semanas, enfim, as últimas semanas especificamente, eu tenho conversado muito com amigos em contextos diferentes, amigos diferentes que nem se conhecem. Eu tenho tido muito sobre essa conversa e eu também tenho tô vivendo uma história, um momento muito especial sobre isso. Mas enfim, tudo tem se convergido nesse papo, tudo aparecia, seja eu pessoalmente, o que eu conversava com os meus amigos, sobre a dificuldade que a gente tem de reconhecer o próprio limite e comunicar esse limite para o outro. E no final do dia era tudo sobre isso. E daí eu falei, cara, eu vou escrever sobre isso porque é uma coisa que é muito latente para mim, que eu tô aprendendo ainda. E porque são duas coisas distintas, né? Entre você reconhecer seus limites e você aprender a comunicá-los, meu Deus, tem um gap aí, ó, um caminho, um processo, uma jornada, que ela é muito gigantesca, muito pessoal e muito proprietária, muito própria, tem uma voz muito própria. E aí, que enquanto eu tava nessas conversas, eu também tava vivendo isso na minha própria pele, porque eu tava conhecendo uma pessoa, tava um momento super legal, a gente tava se conhecendo, a gente não tinha nada. E aquela, enfim, aquele começo, né, que você não sabe muita coisa, não entende muita coisa, e é um começo, não tem nada, e você fica meio assim, mas já tinham coisas que estavam acontecendo ali naquele momento que eu já sabia que feria alguns limites que eu tinha muito claro pra mim e que eu precisaria verbalizar aquilo. E no primeiro momento eu fiquei muito, não, porque é cedo, não preciso, não tenho nada com essa pessoa, por que eu vou me colocar dessa forma? Mas, se tem uma coisa que eu aprendi nesta minha vida, é sobre, de fato, verbalizar as coisas. Mesmo quando você acha que pode ser muito cedo, enfim. Porque eu aprendi a não suavizar algumas coisas. E quando eu falo sobre clareza dos meus limites e a comunicação dos meus limites, por mais difícil que seja para mim ainda fazer isso, eu entendi que eu não posso suavizar. E eu tava vivendo esse momento, e por mais simples que pareça, eu fui lá, falei, me comuniquei, foi difícil. Fazer isso com uma pessoa que você tá conhecendo é mais difícil ainda. É um exercício enorme, e eu percebi que, enfim, no final do dia eu ainda tô aprendendo, e eu resolvi muito escrever sobre isso, porque eu vi que eu estou aprendendo, e meus amigos todos que tomaram café comigo, almoçaram comigo, me mandaram um áudio no WhatsApp, também estão aprendendo. Então, por que a gente não falar sobre isso, né? Mas o que me fez também escrever esse texto foi que, enquanto eu escrevi esse texto, eu tive uma memória muito forte de uma coisa que veio e que fez total sentido, que voltou e fez total sentido para mim enquanto eu escrevia e conversava também com os amigos sobre, que
Eu tive 2 burnouts, é importante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre limites, a gente sempre quer, às vezes, coloca o limite no lugar de expressar emoção em relações, né? Mas tem outros lugares que você também tem que expor limite. E eu tive 2 burnouts, e 2 burnouts causados pelo trabalho. E quando a gente fala de burnout, a gente podia fazer um episódio só sobre o burnout aqui. Porque o burnout é quando o seu corpo, fisicamente, ele já não aguenta mais, ele já te deu todos os sinais, e ele chega no limite dele e ele para, dá tilt, parou, travou. E durante muito tempo, eu não entendia direito de onde vieram esses meu burnout. Até porque, gente, quando você tá dentro do burnout, você não tem muita clareza para conseguir enxergar, tem que ter muita terapia para você chegar nesse momento, e era o que eu estava fazendo, eu estava na terapia. E você tá exausta, porque o burnout é uma exaustão profunda do seu corpo, dizendo, cheguei no meu limite, acabou, parou, você precisa agora entender, colocar os crecolé aqui para funcionar. E nesse, né, vai e vem, eu sempre achei que o burnout tinha vindo de um único momento. Explodiu, um e-mail, uma informação, um negócio que chegou aqui, burnoutei. Mas não. Quando você vai se conhecendo, fazendo terapia, né, entendendo, você vai vendo que o burnout é uma série de coisas que você vai engolindo, deixando para trás, fingindo que não tá vendo, fingindo que tá tudo bem, até uma hora que pode até vir uma cerejinha lá, né, um paviozinho acende e você explode. Mas não é um único acontecimento, é uma série de coisas que acontece, não é uma mesma origem. E eu não sabia, ou talvez o melhor, eu sabia, mas eu não conseguia expor meus limites dentro do espaço do trabalho. Eu sempre tive uma relação com o trabalho que era muito tóxica, eu sempre fui muito workahólica, eu sou muito perfeccionista, eu me cobro ao extremo sobre a minha entrega, como eu sou, meu profissionalismo. Eu lido em terapia até hoje, porque é difícil pra mim. E aí que eu não conseguia falar sobre a quantidade de trabalho que estava além do que eu conseguia sustentar, eu não conseguia nomear os desrespeitos que eu tinha da minha liderança, eu ficava quieta, seguia, eu era boazinha, só falava amém pras coisas, eu não conseguia dizer que isso estava me fazendo mal, e daí o que aconteceu, minha gente? O corpo disse 2 vezes, parou de funcionar, foi brutal, brutal. E tem uma coisa sobre o burnout que a gente fala pouco, porque todo mundo coloca o burnout no lugar de uma pessoa produtiva, uma pessoa que não descansa, que não separa a vida pessoal da profissional, que não sabe parar. Mas o meu burnout ele não era falta de descanso. Eu tinha descanso, eu não precisava trabalhar de final de semana, eu tinha férias, eu tinha feriado, tudo funcionava na minha vida, tudo, absolutamente tudo. Mas o meu burnout, ele não tinha voz, ele não expunha o seu limite, ele não abria a boca para falar, até aqui eu vou, depois daqui não é mais minha alçada. Isso me desrespeitou. Isso que você tá falando não é correto. Eu não conseguia. Eu me calava, eu aguentava, eu engolia. E aí o que aconteceu? O corpo explodiu, burnoutou, enfim. Né, a gente tem um lugar no trabalho que é essa cultura de que reclamar é fraqueza, de que a gente tem que aguentar o profissionalismo, Millennial, né? Millennial, porque o Gen Z já tá há 3 anos lá na nossa frente, parabéns Gen Z, continue assim, mas a gente se fudeu nesse lugar. E aí, pra mim falar era mostrar fraqueza, envolvia tantas coisas, e eu 2 vezes não abria minha boca, não consegui dizer isso em voz alta, e eu burnoutei. E daí quando a gente, enfim, falei desses 2 momentos meus pessoais, e quando a gente volta para falar das conversas que eu tô tendo com os meus amigos, em contextos diferentes, histórias diferentes, pessoas com dificuldade de expor seus limites também no trabalho, nas relações familiares, nas relações afetivas que elas têm, no final do dia, gente, a gente entende que o nó de tudo isso é sempre o mesmo, que é a dificuldade que as pessoas têm de conseguir dizer em voz alta para o outro os limites dela mesma. Às vezes elas têm isso muito claro, mas às vezes elas não vou falar nem em terceira pessoa, vou falar em primeira, eu tenho isso muito claro e às vezes eu não consigo me comunicar, abrir minha boca para falar sobre. Não consigo. Isso tem um nome, chama falso self. É o falso self que opera quando a gente vem com essas coisas na nossa mente, quando a gente ignora alguns sinais. Então, às vezes você quer falar, mas daí você fica com coisas como
será que eu não deveria ser mais flexível? Ai, será que eu não vou esperar um pouco? Ai, é muito cedo, melhor não falar, vou assustar. Sabe, a gente fica com todas essas perguntas na nossa cabeça e isso tem um nome, chama falso self. Tem um cara, o Winnicott, eu escrevi sobre ele no texto, eu vou falar bem rapidinho aqui, mas ele descreve muito rapidamente sobre isso. Ele estudou que quando uma criança aprende muito cedo que a versão dela que não complica é a versão amada, o corpo dela se expressa de algumas formas. Então, quando ela aprende isso, a criança, ela não decide isso porque ela não sabe lidar com as emoções dela. Uma criança, ela nem sabe o que é emoção. Nós, adultos, não sabemos, imagine uma criança. Mas o corpo aprende antes que a cabeça. Então, o corpo dela aprende como se comportar nesses momentos. E o que o corpo aprende fica pro resto da vida dessa criança. Então, toda vez que ela se coloca em situações onde ela não pode complicar para ela ser amada, o corpo dela se expressa reagindo da forma como ela aprendeu quando ela é criança, que é o nosso falso self. Então, quando a gente fica adulta, essa criança, ela cresce e o corpo dela guarda essa memória. E aí, esses pensamentos sempre aparecem nesses momentos em que ela precisa se comunicar, que ela precisa complicar as coisas. Porque é que ela acha que se ela complicar, ela não vai ser amada e o corpo dela responde com o quê? Cuidado, não exagera, não vai ser chata, é muito cedo, não fala nada. Esse falso self é uma forma de proteção, autoproteção, que o nosso corpo acredita. E essa voz, minha gente, eu conheço muito bem. E eu acho que tem uma dimensão, porque disso tudo, quando a gente fala sobre limite, que ele é muito... Quando a gente fala de limite, é muito genérico. A gente fala do ponto de vista do limite de uma forma geral, muito macro. Mas, gente, vamos ser bem honestos, existe uma diferença muito grande entre a mulher, que é decidida, independente, que comunica seus próprios limites, e o homem. Por quê? Porque a mulher que comunica os seus limites, ela muitas vezes é vista como a indecisa, a exigente, a complicada, a que não sabe o que quer. E o homem, meus amores, uma salva de palmas para os homens, né? Muito fácil para eles. O homem que tem limite é um homem respeitado, porque é um homem que sabe o que quer, ele vai lá, ele faz, ele comunica, ele fala, isso aqui eu não vou fazer. Puta homem bom. É isso. A gente precisa pôr esse elefante branco aqui na sala, porque existe essa diferença muito clara, muito clara. Então, pra gente, mulher, neste momento, às vezes, é muito difícil também se colocar, porque a gente também fica com medo desse julgamento que a gente sabe que tá vindo. E quando a gente coloca isso dentro de um âmbito, por exemplo, mais pessoal, que é estar conhecendo alguém, o cálculo, gente, esse cálculo é todo seu, entendeu? É você que calcula ali essas probabilidades. Porque você fica com aquelas questões do quanto é intenso demais, o quanto... Enfim, todo esse cálculo de todas as possibilidades, ele é muito proprietário. E aí fala muito sobre a sua história, sobre o que você aprendeu sobre você. E a parte do que você não aprendeu também. E às vezes é difícil separar essas duas coisas. O julgamento de se impor com quem você sabe que você é tudo muito complexo. Eu tô tentando separar, eu tô aprendendo, eu não tô conseguindo sempre, porque reconhecer limite talvez seja até fácil, mas falar para o outro é muito, 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 muito difícil. A Brené Brown, diva, ela tem uma pesquisa que me chamou muita atenção e eu falo bem no detalhe sobre ela no texto, porque ela fala sobre isso e ela traz um ponto de vista muito legal e que me deixou muda, né? Porque eu sempre achei que as pessoas que eram mais generosas e todas, elas eram pessoas que, como eu, não comunicavam seus limites. E ela, ao entrevistar as pessoas para N pesquisas que ela faz, mas uma dessas pesquisas, ela comprovou que as pessoas mais generosas e compassivas não são as boazinhas, mas são as pessoas que sabem ser firmes nos próprios limites. E quando eu li isso, triplex na minha cabeça, né? Porque eu sempre achei que não complicar e ficar quieta e não pôr meu limite ia fazer de mim uma pessoa compassiva, uma pessoa generosa, quando na verdade é o contrário. As mais generosas são as que sabem falar, são as que sabem se expressar. E quando eu li isso pela primeira vez, eu precisei parar e respirar,
porque eu tinha construído uma identidade inteira de poliana, uma identidade inteira em torno de ser generosa, justamente por não ter limite, ou até ter e não comunicar. Isso foi muito grandioso para mim, porque o que ela entendeu é a resposta que a gente precisa ter agora, é que não são. Que quando você diz sem querer, você não está sendo generosa. Você está construindo uma conta que vai cobrar mais tarde. Eu construí uma conta lá no trabalho, por não expor meus limites, que me deram 2 burnouts. A outra pessoa, ela vai sentir o ressentimento antes mesmo de você conseguir nomear o que está acontecendo. E, gente, ter limite é honesto, é tão respeitoso. Comunicar seu limite, ele é muito potente. A primeira vez, eu lembro até hoje, e eu falo isso no texto, a primeira vez que eu comuniquei meu limite, que eu falei como eu me sentia e o que eu não ia aceitar, isso há um tempo atrás, eu me senti enorme, enorme, mesmo com muito medo de como aquela pessoa ia reagir, mesmo com medo que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Mas quando eu terminei de falar, eu me senti a pessoa mais incrível no mundo, porque é sobre isso. É o que a Benebral traz pra gente. A gente é honesto, é respeitoso com a gente mesmo e até mesmo com o outro. Eu entendo isso muito na teoria, faz tempo, eu escrevi sobre isso. Escrever, né, é muito fácil. Mas a verdade é que na prática eu ainda estou aprendendo, especialmente em contextos novos. Especialmente com pessoas novas, onde o reflexo de agradar ainda é mais rápido do que escolher poder ser eu. Exige muita terapia, né, vamos dizer. E o que eu percebi essa semana, e que talvez ainda não tenha entrado no texto, porque o texto já estava pronto quando eu percebi tudo isso, e quanto mais eu falo, mais eu percebo, é que existe uma diferença entre saber que você tem o direito de ter limite e você acreditar nisso de verdade. Meu amor, são coisas distintas. Você pode saber intelectualmente, você pode ler sobre isso, você pode ter conversado, você pode aconselhar amigas, mas ainda assim, na hora H, teu corpo vai agir no automático, o seu falso self vai agir, as perguntas vão vir, você vai travar, você vai ficar escolhendo as perguntas, você vai preferir não falar, você vai... É uma batalha e ela continua e ela fica aqui. E eu acho que tá tudo bem, não é um conformismo, eu acho que é uma honestidade de saber o quanto tempo isso leva pra gente processar, pra gente conseguir ser madura o suficiente pra comunicar, pra reconhecer, pra não ter medo de como o outro vai se expressar, porque se o outro não conseguir entender aquilo sobre você, tá tudo errado, aquele outro não tem que ficar na tua vida, seja na amizade, se alguém até da tua família. Se ele não consegue respeitar o teu próprio limite, o que você sabe sobre você e até onde você pode ir, se aquele outro, vocês estão ouvindo os passarinhos? Se aquele outro não consegue te entender neste nível, ele não é feito para você, é sobre o outro, não é sobre você. Essa pergunta eu falo todo dia na minha cabeça e custa entrar dentro da minha cabeça. Tem um fato de que não tem um momento de virada. Eu acho que a gente nunca vai acordar diferente. Acho que tem uma prática lenta, desconfortável, gente, muito desconfortável. É muito complexo. A gente conseguir olhar no olho do outro e falar, cara, você me feriu aqui. Isso aqui não funciona pra mim dessa forma. Eu preciso de você aqui comigo dessa forma, porque é assim que eu ajo, é assim que eu funciono. É de ser vulnerável, de abrir suas fraquezas, de no trabalho falar pro teu líder. A forma como as coisas estão acontecendo não dá pra mim. Eu me sinto desrespeitado. Eu não vou trabalhar até tarde, porque eu preciso fazer isso, tá, sabe? A gente problematiza muito as coisas e essa prática, ela é lenta, ela precisa ser constante. A gente vai errar mais do que a gente vai acertar, mas é com o tempo, sabe? Acho que é o tempo, o espaço entre esse reflexo de reconhecimento e a escolha que vai nos tornando cada vez mais perto de ser a pessoa que comunica e que fala desses nossos próprios limites, sabe? E que consegue, mesmo muitas vezes falhando,
falar sobre isso. Pôr o seu limite, pôr clareza nas coisas. Deixar de ficar com esse medo de ser julgada como essa mulher difícil, complicada, exigente, mas no final do dia sentar no sofá e falar, puta, eu sou uma mulher foda, porque eu sei me comunicar, eu sei me impor, eu sei até onde eu fico e até onde eu tenho que sair. Olha que libertador. E eu não tô dizendo que isso é fácil, porque muitas vezes você sair de alguns lugares, de algumas pessoas, de alguns ambientes, é difícil demais, porque às vezes você quer ficar, mas você sabe que aquilo... E daí você complica. E o que é complicar? É sair, é deixar, é falar talvez o que uma pessoa não quer ouvir, mas você no final do dia pode até sofrer um pouquinho, mas no final do dia você vai se sentir enorme. É enorme. Dá um alívio, dá uma sensatez. Então esse texto e esse videocast sobre limite é para te incentivar a, primeiro, reconhecer seus próprios limites. Faça terapia, escreva, entenda, se autoconheça. É um processo também, mas hoje eu sei, ainda não descobri todos, mas eu sei a grande maioria das coisas que eu não quero. E eu ainda não sei muito o que fazer com elas. Algumas eu sei, algumas eu já verbalizo, outras eu ainda fico com o meu falso selfie aqui conversando comigo. Mas eu queria te, de fato, encorajar a fazer esse exercício e começar nas pequenas coisas impor seus limites, sabe? É uma brincadeirinha boba, não gostei. Até aqui você pode ir, até aqui você me fere. Tudo isso vai criando essa autoestima também em você. E entender que muitas vezes o comunicar o seu limite, ele é difícil porque você está sempre refletindo no que o outro vai reagir, no que o outro vai pensar, no que o outro vai fazer. Quando na verdade, às vezes, a reação do outro, por mais que ela não seja a sua expectativa, ela pode ser a maior liberdade do teu mundo. E essa semana é sobre isso. Meu espaço está crescendo um pouquinho cada vez mais, eu tô conseguindo ser cada vez mais crua. E no final eu termino o texto e eu quero terminar aqui dizendo que silêncio não te protege. Nunca protegeu ninguém, e eu trago essa fala lá no texto. Eu continuo achando isso de verdade. A gente acha que muitas vezes ficar em silêncio é a melhor coisa não. E o que eu quero acrescentar aqui, em voz alta agora e colocando meu rosto à tapa, é que perceber o silêncio já é alguma coisa. Se você percebeu que você ficou em silêncio porque algo te incomodou, porque feriu algum limite seu, já é alguma coisa. Você já tá progredindo. Que reconhecer o reflexo no momento que tá acontecendo, mesmo sem conseguir mudar ainda, mesmo sem conseguir abrir a boca e expor, já é diferente de não reconhecer. Já tá acontecendo. Calma. Como eu falei, é um processo lento, desconfortável, mesmo que pareça pequenininho, mas é. Então fica com isso. E me conta como tá sendo pra você, nos comentários do Substack, no Instagram, aqui. Esse papo não termina aqui, esse papo continua a semana inteira. E semana que vem a gente volta com algum outro texto, alguma coisa que me pegou em algum momento. Enquanto isso, aprenda sobre seus limites e hable sobre seus limites. Tchau!